Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Boa Noite Mamãe, filme dirigido por Matt Sobel e remake do filme de 2014, dos austríacos Veronika Franz e Severin Fiala. E eu preciso começar esse vídeo já com a recomendação. Se você não conhece a história de Boa Noite Mamãe, vá direto no filme original, por favor. Vá direto porque existe uma grande surpresa que, claro, que no original é contada de uma forma muito melhor. E aí eu sei que muitos vão direcionar a análise para aquela questão assim, é um remake que ninguém pediu, ninguém queria uma nova versão, só que é aquela velha história, né? Ela existe. E eu sempre falo, especialmente nas lives de sábado aqui do canal, que é impressionante como nos Estados Unidos, que se diz o país do cinema, não existe a grande tradição de especialmente dar foco para filmes legendados. Lembram que aquilo estava muito na discussão também na época de Parasita, que o próprio Bong Joon-ho disse que era um desafio também fazer com que os americanos assistissem mais filmes legendados? Então, continua sendo um desafio, tanto é que eles ainda investem nesse tipo de remake. É aquela produção que ela é feita só para o americano não ler legenda. Como filme de terror, essa versão de 2022 de Boa Noite Mamãe, também levando em comparação ao original, traz adendos que eu considero pouco efetivos e também descartáveis, mas pelo menos eu posso falar que, a partir da base original, o diretor e os produtores tentaram trazer algumas novidades. Tudo bem, novidades em nome da simplificação, isso envolve também o próprio plot twist da história. Mas fizeram alguma coisa, pelo menos. Na comparação direta, a versão de 2022 busca por um apelo diferente quanto ao estabelecimento e desenvolvimento do terror psicológico, com imagens bem mais sugestivas do que o filme de 2014. Aquele filme era um filme muito forte para considerações e para a leitura do cenário. Esse é bem mais direto. Na comparação com o original, obviamente que essa versão de 2022 não se sustenta, a recomendação é que você procure o filme austríaco, mas mesmo levando para consideração de um terror contemporâneo isolado, eu não acredito que a produção consegue criar um ambiente de medo satisfatório. Joga tudo nas costas da Naomi Watts, que tem um ponto positivo, né, que é uma atriz que está envolvida nisso também, uma atriz bem conhecida e de muito talento, mas por outro lado o filme se torna bem vazio. Elias e Lucas, interpretados por Cameron e Nicolas Crovetti, retornam para casa e encontram a sua mãe, interpretada por Naomi Watts, com o rosto coberto, aparentemente por conta de uma cirurgia. Como o comportamento dela parece muito estranho, os dois começam a suspeitar que aquela mulher não é a mãe deles. Aqui eu preciso pontuar algo que eu considero extremamente importante. Eu já assisti o filme de 2014 algumas vezes. A primeira vez eu me lembro que foi memorável por justamente você tentar adivinhar o que estava acontecendo. E mesmo depois que você descobre, eu acredito que o fator replay do filme é grande porque ele abre para muitas considerações. Então ele é um filme que ele tem uma vertente de inspiração também no terror da transição dos anos 90 para os anos 2000, e mesmo assim ele consegue construir novidades, ele consegue ter um ótimo desenvolvimento. Ele deixa muita consideração para o espectador, muitas cenas sugestivas. E aqui no remake não, aqui é tudo, como eu falei, super direto, sem nenhuma dificuldade. É óbvio que o fator surpresa não vai existir para quem já conhece a história de Boa Noite Mamãe, então isso nem entra para consideração aqui, é apenas uma mera constatação. Por alguns momentos eu confesso para vocês que eu imaginei que o diretor e a equipe de produção trocariam o eixo principal de argumentação de Boa Noite Mamãe. Fui surpreendido até em um momento, mas no final das contas a história ela é basicamente a mesma, com mudanças que eu acredito que enfraquecem a experiência no geral. Eu realmente senti que todo o subtexto que pode ser complexo quanto à leitura de gestos acabou sendo completamente simplificado nessa versão dos Estados Unidos. Como o filme tem um rumo mais simples e bem menos ambicioso do que a versão austríaca, nós temos alguns complementos na forma de imagens, delírios que são apresentados para o espectador, tentando criar algum tipo de cenário de medo. Mas aí toda a questão do rosto coberto, que é brilhantemente abordada no filme original de 2014, se torna aqui apenas mais uma espécie de máscara. Pouca coisa é adicionada além disso. A Naomi Watts está envolvida muito em projetos que exploram apenas a imagem dela, então é aquele filme que se sustenta por ser estrelado pela Naomi Watts, isso é muito aproveitado no marketing, e por outro lado ela participa de muitos remakes também, ela é a rainha dos remakes afinal de contas. Nesse caso de Boa Noite Mamãe, nós temos a junção dessas duas frentes, porque o filme tem destaque e promoção por causa da Naomi Watts, e então também mais um remake com ela. Mais uma vez a Naomi é a principal estrela, é uma atriz super competente e talentosa,
mas eu confesso que eu prefiro a atuação da Suzanne West em 2014, levando em conta desenvolvimento de personagem, construção desse cenário e ambiente de medo e especialmente interação mãe e filhos. Essa versão de 2022 tem uma quantidade de diálogos maior, por exemplo. Parece que nada pode ficar subtendido e você tem que explicar detalhe por detalhe para o espectador não ficar com nenhuma dúvida. Para quem não tem o inglês como língua materna e não está por dentro dessa questão, né, da rejeição de filmes legendados, que é tão comum nos Estados Unidos, olha, procura o filme de 2014 que você está muito bem servido. A versão de 2022 ela vai simplificar tudo, ela vai antecipar o plot twist e parece que é uma versão também menos preocupada com polêmicas, por exemplo. Não quer problematizar nada, não quer fazer qualquer tipo de consideração posterior para abertura de diálogos, é um remake sem grandes pretensões. O filme de 2022 tem um final um pouco diferente, mas mantém a mesma mensagem final de uma forma menos efetiva. Eu acredito que, levando em conta a base de Boa Noite Mamãe, o que torna a história tão boa é o desconforto que gera no espectador por conta de relações, especialmente, né, envolvendo mãe e filhos. Nessa versão de 2022, por exemplo, a principal cena, que seria uma cena de tortura, ela é completamente resumida. Parece que existe o medo de abordar, quem sabe, uma polêmica. O espectador não pode ficar com dúvidas, afinal de contas. Eu confesso que eu não senti esse desconforto no remake. Eu vi a tentativa de explorar um terror psicológico usando, por exemplo, vários complementos em CGI. Quando comparado a outras abordagens semelhantes de remakes também de filmes contemporâneos, não é um desastre total, até porque não tem como errar muito, né? É uma história mais íntima, focada especialmente em 3 personagens. Mas Os Segredos, por exemplo, não tem o mesmo poder, porque essa história ela é pensada com um teor de acessibilidade que acaba prejudicando especialmente o desfecho. O desfecho de 2014 é super simbólico e relevante. Nesse aqui não parece se unir muito bem e se conectar com o que vinha sido avançado previamente. Eu senti falta da construção desse ambiente de medo e de dúvidas dentro da casa. Seria o fundamental. Tem algumas questões positivas quanto à abordagem da Naomi Watts para sua personagem, o maior espaço que ela tem. Bom, isso até eu poderia levar para consideração, até porque também o diretor Matt Sobel sabe que a Naomi ela vai conseguir amplo destaque, ela é uma grande atriz, mas só isso, confesso, não é o suficiente. Para Boa Noite Mamãe de 2022, nota 4. Nós estamos aí vivendo a onda de reboots e remakes também de filmes de terror, né? Esse é apenas mais um para a lista. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!